Imagine sua história como uma linha do tempo. Quantos altos e baixos já viveu? Alegrias, dores, superações, obstáculos. A verdade é que essa linha não é assim tão linear. Inúmeros fatores, internos e externos, influenciam o tempo todo nossas jornadas e as tornam únicas e complexas. Mas e se pudéssemos ser responsáveis por um pequeno estímulo, capaz de impactar de forma positiva uma vida inteira? E se criássemos oportunidades de minimizar vulnerabilidades e de alguma forma mudássemos uma trajetória? Acreditamos que sim, isso é possível. E por isso, desde 2003, apoiamos projetos inspiradores, com o objetivo de incentivar o protagonismo social. Acreditamos que podemos gerar um impacto hoje, para que versões cada vez mais felizes dessas histórias possam ser escritas no futuro próximo. Instituto CPFL. Energia que transforma realidades. Olá, pessoal! Queremos compartilhar este momento com vocês. 2023, o Café Filosófico CPFL faz 20 anos. São mais de 950 palestras realizadas, mais de 3.000 horas de gravação. Mais de 2.000 episódios na TV Cultura. Uma comunidade digital com quase 1 milhão de pessoas. 1.200 vídeos no YouTube, com mais de 42 milhões de visualizações. Nesses 20 anos, construímos mais que números, construímos relações. E conectamos histórias. Tudo isso só foi possível porque você faz parte dessa história. O Café agradece o time técnico. Agradece a todos os nossos amigos, palestrantes e curadores, e agradece em especial a você. Para ter uma pequena amostra dos assuntos que tratamos aqui nessas 2 décadas, vamos ver alguns apresentadores que fizeram parte dessa história. Olá! No Café Filosófico, uma parceria TV Cultura e CPFL Energia. Como se dá a relação amorosa nos casais modernos? Como nasce o desejo? O que as mulheres sempre esconderam dos homens e delas mesmas? Temos mais medo hoje do que tínhamos no passado? Ou o homem sempre foi esse animal atormentado? O tempo inteiro estamos diante de pequenas e grandes decisões. Isto ou aquilo, certo ou errado, bom ou mal. Pode ou não pode? Para que esta chama não se inflame dentro de nós, incendiando tudo ao redor, o que fazer? Quem infringiu a lei da eternidade, que não permite recomeçar a vida? Se o ócio é realmente o começo de todos os vícios, então ao menos ele está bem próximo de todas as virtudes. Aprendi que minha força é justamente conhecer todas as fraquezas que sempre apontaram em minha pessoa. De que forma a configuração do trabalho contribui para modificar a composição social brasileira e faz surgir uma nova classe média? Hoje vamos nos perguntar, existe uma droga do bem? A arte é um meio de sentir o devir do objeto. Aquilo que já se tornou, não interessa a arte. E a busca de cada um é uma. Para que serve a ficção? Para explicar e interpretar a realidade humana através da fantasia? E de imediato, enfim, para nós começarmos essa nossa conversa sobre a morte como instante de vida, eu gostaria de convidar vocês a verem comigo, a examinarem comigo esta imagem que está aí projetada. Esta imagem, na verdade, é uma reprodução de um quadro de El Greco. O quadro, ele mesmo, foi elaborado, foi feito entre 1586 e 1588. É um dos quadros bastante conhecidos do pintor El Greco. E o quadro tem o título de O Enterro do Conde de Orgaz, ou O Funeral do Conde de Orgaz. Muito rapidamente, eu gostaria de lembrar para nós que o El Greco, ou o grego, na verdade,
era grego, efetivamente, nascido em Creta, por volta de 1541, e ele se dirigiu a Veneza. Na verdade, ele começou estudando a arte bizantina em Creta, e foi para Veneza porque Creta fazia parte, nesse século XVI, estamos no século XVI, da República de Veneza, e lá ele estudou com grandes mestres como Tiziano, frequentou Tintoretto, o Veronese, por fim se dirigiu a Roma e, depois de uma pequena estada lá, foi para a Espanha. Foi para a Espanha e se instalou justamente em Toledo, onde ele produziu as suas obras da maturidade, vindo a falecer em Toledo em 1614. E, nesse momento, Toledo era a capital religiosa da Espanha. Na sua época, El Greco, ele recebeu esse codinome quando esteve em Veneza, onde os artistas eram conhecidos pela sua procedência. Então, como ele vinha de Creta, se referiram a ele, passaram a se referir a ele como El Greco. E, na verdade, na sua própria época, El Greco foi mais admirado do que propriamente compreendido. A sua obra passou em silêncio durante um bom tempo. Isso foi só no século XX que ela foi descoberta. Mas o que interessa para nós, como ponto de partida dessa nossa conversa, a morte como instante de vida, é este quadro, não é? É esta reprodução. E nós vemos aí, vocês podem notar, o quadro ele está dividido, o espaço está dividido em duas cenas diferentes. Uma cena superior, que é a cena divina, é o espaço divino, e uma cena inferior, que é o espaço terreno. Na cena inferior, nesse espaço terreno, nós temos o corpo morto do conde de Orgaz. E este corpo morto é sustentado por dois santos, o Santo Agostinho à direita e o Santo Estevão à esquerda. É interessante porque com essa tela, o El Greco, na verdade, ele estava retratando, ele estava pintando uma lenda popular. Se dizia lá em Toledo, nessa época, que o conde de Orgaz tinha sido uma pessoa extremamente benemérita e justamente no momento em que ele morreu, os santos, esses dois santos, o Santo Estevão e o Santo Agostinho, desceram dos céus à terra para sepultarem o corpo dele. Então, nós notamos que nós temos aí este corpo morto a ser sepultado e que está cercado por esses dois santos e está cercado também por personalidades da vida toledana, por personalidades de Toledo. Não é? Personalidades da igreja, mas personalidades da corte também. E, inclusive, o El Greco procurou colocar em primeiro plano o seu filho. Essa criança que vocês veem à esquerda é o filho do pintor. E ele mesmo se reproduziu aí. Ele se pintou, é um desses rostos que vocês veem um pouco mais à direita. Ele se representou no próprio quadro. Nós vamos tirar as consequências de tudo isso que nós estamos vendo para pensarmos juntos sobre a morte como instante de vida. Mas vamos explorar um pouco mais ainda essa imagem. Na parte superior do quadro, vocês têm, de um lado, a Virgem Maria, de outro, o São João Batista, e ambos estão intercedendo pela alma do conde de Orgaz junto a Jesus Cristo. E a alma do conde de Orgaz está sendo transportada da terra para o céu por um anjo. E aparece aí, no meio do quadro, enfim, num tamanho pequeno, sendo transportada por esse anjo como se fosse uma pequena criança. O que nós tiramos disso tudo? O que chama a nossa atenção? Em primeiro lugar, meus amigos, o que chama a nossa atenção é que neste quadro intitulado O Enterro do Conde de Orgaz, a morte não aparece. É bem verdade que nós temos um corpo morto,
Mas esse corpo morto, nada nos permite dizer, olhando para o quadro, que se trata, de fato, de um corpo morto. O que nós temos aí, representada, é a vida. A vida eterna, que seja ela a vida eterna, mas também a vida mundana, não é? A vida ali dessas personalidades da igreja, da corte, da nobreza, que viviam em Toledo. Que coisa curiosa, não é? Isto chama a nossa atenção. Então, em primeiro lugar, o que notamos é isto, um quadro que tem por título o enterro ou o funeral, e onde não aparece o cadáver. O cadáver tem muito pouco jeito de cadáver. Um segundo ponto chama a nossa atenção quando olhamos para essa reprodução. É este ponto. Aí nós vemos, como nós dissemos, a tela quase cortada em dois. A metade superior e a metade inferior, o céu e a terra, o divino e o humano, o sobrenatural e o natural, a alma e o corpo. Nesta tela estão presentes o que nós chamamos de dicotomias ou dualismos. São essas dualidades, corpo e alma, natural, sobrenatural, humano, divino. Esses dois pontos eu gostaria de trazer aqui para nós. Então, por um lado, é a vida que reina soberana, neste quadro, e, por outro lado, nós temos estas dicotomias, essas dualidades, esses dualismos, sempre dois termos em oposição: corpo e alma, homem, Deus, religioso, profano, etc. Vamos nos lembrar agora do seguinte fato, de que esta tela foi pintada, como eu disse, no final do século XVI, 1586, 1588. Nós estamos no início da Idade Moderna, no início da modernidade. Nós estamos justamente nesse momento em que a Idade Média está deixando de existir e está surgindo um novo momento, um novo período histórico, que é a Idade Moderna, e um novo momento na própria história da filosofia, a filosofia moderna. E a filosofia moderna, ela tem, logo no século XVII, no início do século XVII, dois grandes nomes, que são Descartes e Bacon. Descartes é o filósofo francês do discurso do método, que dirá, nesse livro, nós, seres humanos, senhores e possuidores da natureza. E Bacon, um pensador inglês, que escreverá a sua célebre frase, saber é poder. E o que significa tudo isso? Significa que nós estamos vivendo num momento em que o homem se vê capaz de dominar tudo aquilo que o cerca. Se vê capaz de prever e controlar a própria natureza, aquilo que está à sua volta, os fenômenos da natureza, mas também os fenômenos que se passam nele mesmo, os fenômenos humanos. É o momento do grande essor, do grande desenvolvimento da ciência. É o momento em que o homem muda a sua imagem e se vê agora como dotado de liberdade, de iniciativa e de um enorme poder de criação. Essas características da filosofia moderna, elas, de alguma maneira, já se fazem presentes na tela de El Greco que nós acabamos de examinar juntos. Todas essas dualidades, elas começam a se reforçar e a se fortalecer na Idade Moderna. O sobrenatural, o natural, o divino, o humano, o mundo e o homem, a cultura e a natureza.
E outras dualidades surgem agora com a própria modernidade e se instalam no interior do ser humano. O ser humano deixa de ser um todo, ele se torna dividido. Dividido em corpo e alma, mais ainda dividido em consciência e instintos, razão e paixões, e assim por diante. É o momento das divisões, das dicotomias, das dualidades. E dentre essas dualidades, uma se impõe com toda a força. É a dualidade entre vida e morte. A tal ponto que, a partir da modernidade, não se chega mais a partir da modernidade, se inicia um processo lento e gradual de abandono da morte. Mas vamos por partes. É notável o que nos diz um filósofo francês do século XVII, La Rochefoucauld. Ele tem uma frase lapidar sobre a morte. Ele diz o seguinte: não se pode olhar de frente nem o sol, nem a morte. O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que nós, seres humanos, somos incapazes de enfrentarmos a própria morte. Somos incapazes de encararmos a morte. E com essa frase dele, se olharmos o sol, nós nos cegamos. E se tentarmos olhar a morte, nós nos perdemos. Com essa frase dele, ele está tentando nos dizer, mais uma vez, que vida e morte são inconciliáveis. Que vida e morte são termos que não podem estar em consonância. A vida está de um lado e a morte está de outro. Para trazermos um outro filósofo do século XVII, e que me é muito caro, eu pensaria em Pascal. Pascal e a ideia do divertissement. Divertissement que não é apenas divertimento, entretenimento. Divertissement que tem um outro caráter. Pascal vai dizer que é justamente porque o homem não tem condições de enfrentar a sua situação de ser mortal, porque queiramos ou não, meus amigos, nós todos somos mortais, não é? É justamente para escapar desse enfrentamento com a sua condição que o homem lança a mão dos mais diferentes subterfúgios. E procura, então, se lançar no divertissement, se entreter de forma a não pensar na sua própria morte. Pascal até vai lançar mão de um exemplo interessante. Ele vai dizer: o nobre que vai à caça passa o dia correndo atrás de uma lebre que ele não compraria no mercado. Mas ele não abre mão da caça em hipótese alguma, porque a caça vai distraí-lo de si mesmo. Vai distraí-lo da sua humana condição, da sua condição finita. Bem, então, neste primeiro momento dessa nossa conversa, nós chegamos a essas primeiras conclusões. Conclusões do que, então, se pensava no século XVII, na aurora da modernidade. Vida e morte estão separadas, não se pode enfrentar a morte, e se deve privilegiar a vida, ainda que seja a vida eterna, mas é a vida que se deve privilegiar. Será que foi sempre assim? Será que as coisas sempre se deram dessa maneira? Vamos voltar um tanto no tempo. Vamos voltar à antiguidade agora, a antiguidade greco-romana. Os antigos diziam que a filosofia era uma longa meditação sobre a morte. Platão, referencial na história da filosofia, este filósofo grego lá do século IV a.C., Platão tem uma frase também lapidar. Preocupar-se em morrer, diz Platão, é a boa via para filosofar. Portanto, a filosofia está aí ligada agora à morte. Esta ideia, a ideia de que a filosofia
consiste nesta longa meditação sobre a morte, ou nas palavras de Platão, esta ideia de que preocupar-se em morrer é uma boa via de acesso à filosofia, é uma ideia que, de alguma maneira, vai granjear adeptos. Cícero, em Roma, vai partilhar dessa ideia. Um pouco para adiante, uns séculos depois, vários séculos depois, Montaigne, nos Ensaios, também dirá que filosofar é aprender a morrer. E já no século XIX, Schopenhauer, o filósofo alemão Schopenhauer, dirá que a morte é o verdadeiro gênio inspirador da filosofia. Todos esses filósofos, seja Platão, seja depois Cícero na Roma Antiga, seja Montaigne na França do século XVI, ou Schopenhauer na Alemanha do século XIX, todos eles comungam dessa ideia, a ideia de que, sem a morte, era pouco provável que se pudesse filosofar. Mas, na verdade, há uma outra corrente que vai começar a ganhar força um pouco depois. O que importa para nós nesse momento é notar que na antiguidade greco-romana a morte tem o seu lugar. E isso se percebe de diferentes maneiras. Por exemplo, naquele momento se reconhecia o direito de morrer. Era o direito de morrer que permitia aos doentes desesperançados de pôr fim à própria vida, recorrendo por vezes ao auxílio de outrem, ao auxílio de outras pessoas. Ou seja, essa nossa discussão contemporânea sobre eutanásia, se fosse colocada lá, na Grécia Antiga ou na Roma Antiga, ela ganharia outras cores. Porque naquele momento, a eutanásia era uma prática aceita pelos antigos, e antes de mais nada, por essa razão, é que se reconhecia ao ser humano o direito que ele tinha de morrer. Um outro exemplo de como a morte estava presente na antiguidade greco-romana. As casas, meus amigos, eram construídas ao lado das tumbas, ao lado dos túmulos. Havia, digamos assim, uma relação próxima entre vida e morte. Relação essa, faço aqui um parênteses, que nós encontramos ainda em algumas sociedades. Nesse parênteses, eu quero lembrar a cidade de Varanasi, Benares, na Índia, atravessada pelo rio sagrado do hinduísmo, o rio Ganges, rio esse em que as mulheres lavam os seus saris, lavam a sua louça, homens, mulheres se banham para se purificar, fazendo os seus rituais de purificação, e rio esse onde se encontram os ghats crematórios, não é? Os lugares em que são feitos, os cadáveres são cremados e cujas cinzas são lançadas no próprio rio. Vida e morte juntas. Aí. Mas fiquemos um pouco mais com a antiguidade greco-romana. O momento do paganismo. E eu queria aqui trazer uma palavra para nós pensarmos juntos sobre ela. Paganismo e pagão vêm de um vocábulo latino, eles derivam de um vocábulo latino que é pagus. E esta palavra latina, pagus, ela dá, de um lado, pagão e paganismo, mas ela também vai dar, de outro lado, as palavras país e paisagem. Do latim diretamente para o francês, pays, paysage, e do francês depois para a língua portuguesa, país e paisagem. O que eu quero trazer para nós é que todos esses termos têm uma mesma raiz, têm uma mesma procedência, uma mesma origem etimológica. Pagus, pagão, paganismo, país, paisagem. Mas o que significava a palavra latina, ela mesma, pagus? Pagus significava o campo de lavoura, aquele pedaço de terra onde se plantava.
E Pagos tanto podia designar um campo de trigo, como um pedaço de vinha, ou como a horta onde eram plantadas alfaces e tomates. Qualquer pedaço de terra plantado. O campo de lavoura era o Pagos. E cada Pagos, na antiguidade greco-romana, cada Pagos, cada campo de lavoura, tinha algo de sagrado. Tinha um espírito que governava esse espaço, esse pedaço de terra. E esse espírito quem era? Esse espírito era o ancestral da família que ali havia sido enterrado. Nas casas, nas moradias dos gregos e dos romanos, sempre havia o altar dos deuses familiares, dos ancestrais. Um culto aos mortos era praticado. Este altar se encontrava dentro das casas, e essas casas se situavam ali, nesses espaços cultivados. Portanto, havia uma íntima relação, mais uma vez, exemplos aqui, havia uma íntima relação entre vida e morte nesse momento. O ancestral enterrado fazia com que o Pagos fosse propriedade da família, mas também o lugar dos ritos da família, o lugar desse culto aos mortos. E o enterro dos corpos amados, o enterro dos corpos dos seres amados, tornava a terra sagrada. Mas também o corpo se tornava sagrado. E isso pela seguinte razão, porque o homem, e aí vale a pena trazer também a etimologia, homem que vem de homo e que vem de humus, o homem era feito de terra. Assim dizia a Bíblia, tu és pó e ao pó retornarás. Portanto, nós podemos dizer que no paganismo havia um apego mortal à morte. A morte se fazia presente. Bem, ao paganismo se sucedeu o cristianismo. E aqui as coisas se alteraram. Se alteraram da água para o vinho. Se no paganismo a morte ocupa todo um espaço, agora com o cristianismo é a vida que vai ocupar esse espaço. Se no paganismo existia o direito de morrer, agora, com a religião cristã, é introduzida a ideia da sacralidade da vida. A vida é considerada um dom de Deus, dom esse que tem de ser preservado. E com isso, várias das práticas dos antigos, inclusive aquela que nós fizemos referência aqui, já fizemos referência, essa prática, enfim, que um doente, para usar a nossa linguagem, um doente desenganado, um doente em fase terminal, tinha o direito de dar a si mesmo a morte. A prática da eutanásia, com o cristianismo, ela desaparece por completo. Porque agora a ideia central é outra. Mudou o polo, não é verdade? A ideia privilegiada deixa de ser a morte e passa a ser a vida. A vida entendida, como eu dizia, como este dom sagrado concedido por Deus aos seres humanos. Muitas das práticas pagãs, no entanto, elas atravessam ainda a Idade Média. Né? Por exemplo, práticas que têm a ver com a chamada ars moriendi, ou, se vocês quiserem, a arte de morrer, e que nós vamos encontrar em alguns quadros. Eu não sei se vocês estão lembrados dos quadros que retratam os santos eremitas do deserto, que se flagelavam porque entendiam que esta vida não merecia ser vivida.
O que contava, sim, era a vida eterna, ou então quadros, telas que representam o São Jerônimo, sempre ao lado de uma caveira, que está ali para lembrá-lo desta necessidade de meditar sobre a morte. O que eu quero dizer é que, durante a Idade Média, práticas pagãs ressignificadas, tendo um outro sentido, um outro significado, ainda assim se mantêm, e outras são inteiramente abandonadas. E é, na verdade, com a modernidade, voltamos agora aos séculos XVI e XVII, é com a modernidade que esta ideia cristã da sacralidade da vida ganha todo o seu esplendor, como nós tivemos a oportunidade de ver no quadro do El Greco. Porque é na modernidade que vamos estar diante desses dualismos, e dentre esses dualismos, este central, o dualismo vida e morte, sendo que a vida é privilegiada em detrimento da morte. Há quem diga, e eu penso aqui em particular num historiador francês de nome Philippe Ariès, que tem um belíssimo trabalho intitulado Ensaio sobre a Morte no Ocidente. O Philippe Ariès, dentre outros, defende a ideia de que o homem ocidental, aos poucos, expulsou a morte da vida cotidiana. Ocorreu uma passagem muito lenta e progressiva da morte tal como ela era vivida ainda na Idade Média, que era a morte familiar, a família ali em torno do cadáver, para a morte agora reprimida e proibida dos nossos dias. É que, no entender de Philippe Ariès, o Ocidente, aos poucos, passou a considerar a morte como um fato excepcional, como algo extraordinário. E, justamente por isso, o Ocidente caiu na tentação de procurar, a todo custo, fugir da morte. Não é por acaso que, na modernidade, há uma cena do Novo Testamento que vai ser cada vez mais privilegiada. É esta cena. Numa certa manhã de domingo, as mulheres levando bálsamos e ataduras, se encaminharam para o sepulcro. Se encaminharam com o intuito de mumificar o corpo morto que lá jazia. E quando chegaram ao sepulcro, naquela manhã de domingo, as mulheres notaram que ele estava vazio. Não havia mais cadáver. Portanto, não havia mais morto. Não havia mais morte. Jesus Cristo havia ressuscitado. É esta manhã do domingo, de Páscoa, que passa então a ser privilegiada. É o sepulcro vazio. É a ausência do cadáver, a ausência do morto. A religião cristã, então, vai celebrar a vida eterna. E vai dizer, deixai os mortos enterrar os mortos. O que nós chamamos de morte é simplesmente uma passagem para a verdadeira vida, uma passagem para a vida autêntica. Esqueçamos a morte. Vivamos a vida. Portanto, com a modernidade, agora, como eu dizia, é a vida que é privilegiada às expensas da morte. Vimos, assim, duas cenas diferentes. Na antiguidade greco-romana, com o paganismo, é a morte que reina soberana. Na modernidade, com o cristianismo, é a vida que ocupa o lugar privilegiado. Bem, meus amigos, e nós, seres humanos, homens e mulheres contemporâneos, como nós vemos a morte? Eu diria a vocês que hoje nós vivemos uma situação paradoxal. De um lado, a banalização da morte. Fala-se na morte o tempo todo.
E a morte aparece para nós como algo muito corriqueiro. A morte aparece para nós como fenômeno biológico, assim como o nascimento, o envelhecimento, a puberdade. A morte aparece para nós como fenômeno social. E fala-se, então, em taxa de mortalidade e taxa de natalidade. A morte aparece como fenômeno determinante para a demografia. Populações decrescentes. Portugal, pela primeira vez este ano, o número de óbitos foi superior ao número de nascimentos, segundo me disseram. A morte como fenômeno demográfico. Populações decrescentes, populações que envelhecem, populações crescentes, populações jovens, como é o caso aqui entre nós no Brasil, que em 30 anos dobrou a sua população. Mas a morte também como um fenômeno letal para a medicina, previsível, explicável, investigável, pelo menos. A morte como um fenômeno natural para o direito. Somos obrigados a produzir certidões de óbito, como produzimos certidões de nascimento ou certidões de casamento. Então, nos nossos dias, há uma banalização da morte. Nós ouvimos falar da morte permanentemente. Basta abrir os jornais. Hoje mesmo, manchete dos jornais falava lá 25 mortos, feridos, etc. Notícias de guerra. Notícias, enfim, da morte de personalidades do mundo do espetáculo, do mundo da política, do mundo social. Cataclismas, tsunamis, terremotos. Fala-se em permanência da morte. Cabe então a pergunta: por que a morte é sempre vista como uma espécie de escândalo? Por que esse acontecimento tão banal que nos cerca no nosso cotidiano provoca, ao mesmo tempo, horror e curiosidade? É que, de um lado, na contemporaneidade, temos a banalização da morte, mas, de outro, nós temos de enfrentar, nós temos de nos haver com o caráter desconcertante e vertiginoso da morte. De um lado, a morte é um fato dentre outros. Um fato que o jornalista relata, que o médico legista constata, que o policial investiga, que o biólogo analisa, e assim por diante. De outro, a morte é um fato que não se assemelha a nenhum outro fato. É um fato que é desmedido e incomensurável. É um fato que é um mistério. E, de alguma forma, nós poderíamos até, para tornar um pouco mais sensível a ideia, fazer uma aproximação entre a morte e o amor. Uma aproximação entre a sempre nova banalidade de cada morte e a antiga novidade do amor. Não é por acaso que Eros, o deus grego, não é, do amor, é representado com os traços de uma criança. O amor é sempre novo para aqueles que o vivem. Não importa. A cada vez que nos apaixonamos, é algo novo na nossa vida que ocorre. E cada morte, a morte de cada ser que nos cerca, de cada ser ao qual nós estamos de alguma maneira ligados, sempre é um fato novo. Nós não aprendemos com a morte. Nós não nos sentimos, não somos vacinados contra a morte. Cada morte é um fato irremediável e novo para quem vive essa morte. Daí, então, essa mistura de que nós falávamos, de familiaridade e estranheza. A banalização da morte e o caráter desconcertante e vertiginoso
da morte. Uma lâmina de vidro translúcida separa o além e o aquém. Basta um coágulo de sangue numa artéria, um espasmo do coração, para que o além se torne aquém, para que o lá se converta em aqui. E aí, bruscamente, um vazio se instala no ser. Porque nós, aqui vivos, estamos na plenitude do ser. E a morte é o vazio. A morte é, se vocês quiserem, algo extraordinário, nesse sentido da palavra, algo que está fora da ordem e que instala uma outra ordem, daí extraordinário. E algo que, de alguma maneira, para nós é inatingível. Porque vamos pensar juntos, antes de chegarmos à morte como instante de vida, vamos pensar juntos na morte como instante mortal, no momento em que a morte ocorre. O instante mortal é um acontecimento incomparável. Ele não permite qualquer conceitualização. Nada se pode falar sobre o instante mortal. Ele está fora de qualquer categoria. Há quem procure até fazer uma filosofia do instante mortal como se fosse possível entrar no coração desse mistério. Mas não é possível filosofar sobre o instante em que a morte ocorre. Por quê? Porque esse instante, quando se filosofa, é desprovido da consistência do vivido. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, quando estamos filosofando, estamos vivos. E quando estivermos morrendo, eu acredito que não tenhamos condições de filosofar. Epicuro, filósofo antigo, Epicuro dizia com muita sabedoria que, no fim das contas, a morte não nos diz respeito. A morte não nos concerne. Porque quando aqui estamos, como aqui estamos hoje, a morte não se apresenta. Mas quando ela, a morte, se faz presente, então já não estamos mais. Por essa razão, a morte não diz respeito nem aos vivos e nem aos mortos. Em suma, nós poderíamos dizer que a vida é incapaz de nos falar do nada. A vida só pode nos falar da vida. Como pensar, então, chegando ao último e derradeiro momento deste início de conversa? Como pensar, então, a morte como instante de vida? Podemos pensar de diferentes formas. O que significa trazer este título para uma fala, trazer essa expressão, a morte como instante de vida? Podemos pensar do ponto de vista cultural, a morte como instante de vida. Isto porque a morte, com certeza, ela é o nosso destino, como seres finitos que somos. Ou seja, nós só temos uma certeza na vida, é de que um dia nós vamos morrer. É um fato inexorável. Nós não podemos modificar, nós não podemos transformar esse fato. Ele se impõe a nós. Nós não temos nenhum poder sobre ele. Por um lado, a morte é o nosso destino. Mas, por outro lado, nós podemos dizer também que a morte é a nossa origem. Curioso. A morte é o nosso destino como seres finitos que somos. Mas a morte é o nosso destino... a morte é o nosso destino como seres finitos que somos. Mas a morte é a nossa origem como seres humanos. E o que eu quero dizer com isso? Há quem diga,
e eu penso aqui num filósofo francês, no Michel Serres, há quem diga que o homem, desde que surgiu, sempre lutou contra a morte, levado pelo desejo de imortalidade. Mas o homem se tornou cada vez mais homem com a descoberta progressiva da morte. Ou seja, nós nos tornamos mais humanos quando nós percebemos que vamos morrer. Porque aí nós nos diferenciamos de todas as outras espécies animais. Nós passamos a ter consciência da nossa própria condição de seres finitos. Não é só Michel Serres que pensa dessa forma. Michel Serres é um filósofo contemporâneo, vivo, que esteve no Brasil várias vezes, aliás. Já no final do século XIX, Freud também pensava algo nessa mesma direção. Freud dizia que o ser humano não acredita na própria morte. Ou seja, nós, seres humanos, estamos convencidos, lá no nosso inconsciente, estamos convencidos de que nós somos imortais. Tanto é assim que nós não aceitamos a morte como algo necessário. Nós precisamos sempre justificá-la, explicá-la. Então, associamos a morte à ideia de acidente, foi algo acidental, ou então à ideia de velhice, ou então à doença, ou a uma infecção súbita, ou sei lá o quê. Mas a morte tem caráter necessário. Tem caráter necessário, o que eu quero dizer, que eu falava há pouco, é que não se pode evitar a morte. E para trazer um filósofo também do século XIX, que me é muito caro, Nietzsche pensava que vida e morte não são termos dicotômicos, não constituem dualidades. Vida e morte são as duas faces da mesma moeda. E lá no final do século, na segunda metade do século XIX, Nietzsche dizia coisas assim: a vida vive sempre às expensas de outra vida. Ou seja, para nós nos mantermos vivos, nós dependemos de outras vidas. Seja para nos alimentarmos, vegetais, animais, etc. E Nietzsche também dizia que nossa vida é uma morte perpétua. E com isso, o que ele queria dizer é o que hoje nós sabemos com a própria ciência moderna, é que as nossas células, elas desaparecem e novas células surgem sem cessar, com exceção das nervosas, não é mesmo? Mas o nosso corpo, o corpo que tínhamos ontem, não é aquele que temos hoje. Por essa razão, a nossa vida é uma morte perpétua. Quando fazemos, enfim, não sei, quando, por vezes, nós tentamos limpar a nossa pele, células desaparecem e outras vão surgir no seu lugar. Portanto, nós estamos entrando agora numa terceira linha de raciocínio, em que nos distanciamos dos antigos para quem a morte tinha um lugar privilegiado. Nos distanciamos dos modernos para quem a vida reinava soberana. E chegamos agora a pensar que vida e morte fazem parte. São duas faces da mesma moeda. Fazem parte, de alguma maneira, da nossa própria história. A morte, como instante de vida, pode ser pensada também relacionada agora, não mais com a cultura, mas relacionada com a questão do sentido. Do sentido da seguinte maneira: toda vez que pensamos na morte, toda vez que nos pomos a refletir sobre a morte, na verdade, nós estamos meditando sobre a contingência do nosso ser. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que pensar que vou deixar de existir, pensar que vou morrer, é meditar sobre o fato de que nem sempre existi e poderia não ter existido.
um autor do século XX, um escritor romeno, Cioran, dizia com muita propriedade que as enfermidades têm uma espécie de missão filosófica, porque as enfermidades dão ao homem plena consciência da sua existência. Existência essa que não teria sentido algum se a morte não se enlaçasse perpetuamente à vida. Ou seja, quando uma enfermidade se apresenta, então o ser humano se põe a refletir sobre a sua morte eventual. E essa reflexão o leva a pensar sobre a sua própria situação e o leva a procurar dar um sentido à sua própria vida. E eu gostaria, para concluir, de convidar vocês a olharem comigo para uma outra imagem. Esta imagem. Vocês têm aí a reprodução de uma outra tela, de um outro pintor. O pintor é um alemão, Anselm Kiefer, contemporâneo, vivo e muito produtivo ainda, muitíssimo produtivo. E Anselm Kiefer nasceu em 1945, fez parte justamente dessa geração que veio imediatamente no pós-guerra, e fez parte dessa geração de intelectuais e artistas que se debruçou sobre a questão das origens e a questão do sentido. Essa tela é uma tela feita por Anselm Kiefer, que atualmente mora na França, inclusive, feita quando ele tinha 50 anos, em 1995. E tem um belíssimo título: Falling Stars, Estrelas Cadentes. E o que nós vemos aí? Nós vemos um universo, um céu estrelado, mas mais, um universo em pleno movimento, com estrelas em movimento, as estrelas cadentes. E vemos um corpo, um homem seminu, deitado sobre a terra. E isso nos leva a pensar de uma outra forma a relação vida e morte. A diferença do quadro inicial que examinamos, do quadro de El Greco, agora a morte está representada. Ela está representada por esse corpo inerte. Mas ao lado da morte existe a vida. E a vida no entorno, a vida que é este movimento. Vida e morte aí juntas. A vida presente neste universo em movimento e, mais ainda, o que eu dizia, presente junto com a morte. E a morte, que é este fato bruto, a morte, que é este não sei o quê, na verdade, ela nos deixa entrever a passagem do ser ao nada, mas muito mais do que isso. Ela vem pôr em causa o sentido da nossa existência. Ela vem nos convidar a nos perguntarmos pelo sentido de estarmos vivos. E muito mais do que isso, ela vem convidar cada um de nós a se perguntar qual é o sentido da sua própria vida. De modo lento ou abrupto, com suavidade ou violência, a morte propõe, num instante, a cada um de nós, o desafio de pensarmos a nossa própria condição. E dessa forma, a morte se revela como um instante de vida. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bom, depois dessa palestra tão elucidativa e tão bonita, né? Passamos agora para a sessão de perguntas, mas antes gostaríamos de anunciar a grata presença
entre nós, os diretores e representantes da Fundação Roberto Marinho e Canal Futura, nas pessoas de Lúcia Araújo, Mônica Pinto, Sandra Portugal e Dario Wiesel. Então, agradecemos a presença no grupo da Fundação Roberto Marinho e passamos agora, então, para a sessão de perguntas com a plateia. Pedimos, por favor, para serem breves, objetivos, de maneira que todos possam participar, né? Obrigado. Olha, há algum tempo se falou bastante em clonagem, né? E, inclusive, já se consegue clonar seres vivos. Tá? É claro que se for produzido um corpo idêntico ao meu, isso não significa a minha continuação, né? Porque existe o psicológico e tudo mais. Né? Agora, esse estudo de clonagem, isso aí já são alguns passos, ou é o primeiro passo na direção, assim, na busca da eternidade, assim, exatamente na empurrar a morte para frente. Sim, você tem razão no seguinte ponto, voltando a algo que nós já dissemos aqui. Na verdade, o ser humano sempre lutou contra a morte, levado por esse desejo de imortalidade. Mesmo se voltarmos lá atrás, nos tempos antigos, nós vamos ver, não é, monumentos que, por exemplo, os cesares da Roma Antiga faziam, não é, a si mesmos. Arco de Trajano e todos os bustos, não é, que eram reproduzidos ali. Era uma tentativa de se eternizarem. Bem, quando se procria, também se diz que, de alguma maneira, nós estamos eternizando a espécie. Ou estamos levando adiante, numa família, um sobrenome. Uma tentativa de nos mantermos na Terra, mesmo depois do nosso próprio desaparecimento. Houve uma época que se falava que havia 3 maneiras, não é? Isso se falava de forma corrente. Havia 3 maneiras de nós garantirmos a eternidade. Tendo um filho, plantando uma árvore, escrevendo um livro. Hoje, é claro, com este boom do mercado editorial, escrever um livro não garante mais a imortalidade de forma alguma. Não é? Com o desastre ecológico do planeta, eu acho que também plantar uma árvore talvez não garanta a imortalidade a ninguém. Bem, mas a clonagem, como nós podemos ver a clonagem nesse contexto? Eu tenho a impressão de que você mesmo trouxe o dado, não é? Eu tenho a impressão de que não é o indivíduo, ele mesmo, que vai se eternizar pela sua repetição. Porque a repetição do mesmo, eu tenho a impressão de que nos dias de hoje a ciência ainda não pode garantir. Mas isso nos leva a pensar outras questões. Eu penso, por exemplo, no projeto Genoma. Eu penso na descoberta, não é, da cadeia do DNA. E tudo leva a crer que, de alguma maneira, nós vamos poder moldar o ser humano do futuro. Nós poderíamos até recolocar a questão em termos históricos. Nós poderíamos dizer que, bem, estamos muito distantes da família tal como ela era concebida e tal como ela existia na década de 50. Na década de 60, com o movimento de liberação sexual, surgiram os contracepcionais e surgiu a ideia de que uma criança, quando eu quero. Na década de 70, com o movimento pelo aborto, a liberação do aborto na Europa, surgiu a ideia de uma criança se
eu quero. E agora nós estamos caminhando para a ideia de uma criança como eu quero. Ou seja, não é? Nós podemos, em princípio, fazer tais transformações que nós vamos poder dar origem a um ser humano como viermos a desejá-lo. Mas a minha pergunta é, será que com isso este ser humano vai ser melhor? Eu gostaria de saber, boa noite, eu gostaria de saber, na época dos faraós, com a construção das pirâmides, como que essa prática se encaixaria nessa nossa discussão aqui de hoje? Muito obrigada pela sua pergunta. A questão que diz respeito a todas as questões que dizem respeito às civilizações, de modo geral, me interessam e me intrigam muitíssimo, porque, no meu entender, para nós compreendermos a nossa, nós temos, de alguma maneira, de lidar com as outras e lidar, inclusive, com a história. Se encaixa da seguinte maneira: nós estamos na antiguidade, nós estamos, de alguma forma, no paganismo, e nós temos a prática da mumificação. A prática da mumificação ela é tal, e isso se pode comprovar, inclusive, através dos estudos arqueológicos, não é? Ou mesmo quando visitamos lá o Vale dos Reis, ao lado do Nilo, no Egito, ou quando vamos às pirâmides, etc., a prática da mumificação é de tal ordem que a morte está colocada no centro, realmente no centro da civilização egípcia. Ela está ali, ela é absolutamente central. Se nós pensarmos, por exemplo, em Luxor e Karnak, pensarmos nos grandes templos que existem nessas duas localidades, Luxor e Karnak, o poder dos sacerdotes era enorme. Por quê? Porque cabia aos sacerdotes a prática da mumificação. Eles que tinham o conhecimento de como fazer para que, retirando determinados órgãos que eram colocados em determinados vasos e enfaixando o corpo do faraó, mas não era só do faraó, era o corpo de toda a população que tivesse meios, evidentemente todos os indivíduos que tivessem meios, não é, para pagar esses serviços, enfim, mumificando o corpo, seria possível a ressurreição. E tanto que nas paredes da cela em que ficavam, não é, os corpos, em que ficava o corpo mumificado, nas paredes, num determinado momento da história do Egito, não foi sempre assim, da história do Egito antigo, mas houve um determinado momento em que nas paredes estavam pintadas cenas da vida cotidiana do próprio faraó. Mas isso não pela vida, e sim pela morte. Eu diria até que é muitíssimo impressionante como o Egito antigo cultivou a morte. E colocou a morte, eu insisto nesse ponto, no centro da sua civilização. Coisa que nós não encontramos na Índia, por exemplo. A Índia é uma outra situação. Eu fiquei muito encantado com a sua descrição a respeito da origem do termo pagão, do pagos da terra. E me ocorreu que na cultura judaica existia uma dualidade ou um paradoxo entre ser judeu e ser gentil. E me parece que isso foi substituído por ser cristão e ser pagão. E me ocorreu a música da Rita Lee, né? O amor é cristão, o sexo é pagão. E aí eu pensei no seguinte: será que a gente vive um momento em que essas coisas estão sendo questionadas e um momento de integrar essas coisas? Nem tanto o céu, nem tanto a terra, mas assim, que momento é esse que a gente está vivendo em que tudo isso é questionado de alguma forma? Estamos buscando uma nova síntese nesse momento a respeito dessas coisas, né? Do que é etéreo, né? Do que é abstrato e do que é físico. E aí eu vejo assim, vários momentos de radicalização. Ora se valoriza uma coisa, ora se valoriza outra. Essa é a minha questão.
Sebastião, eu partilho inteiramente seu ponto de vista. Na verdade, enfim, se nós pensarmos um tanto no momento histórico em que nós nos encontramos, eu diria que nós estamos aí numa condição pós-moderna, não estamos mais no momento da modernidade, não é? E isso se faz sentir de diferentes maneiras. Antes de mais nada, porque esses dualismos de que eu falava, eles mesmos estão sendo questionados, como você bem trouxe. Não é? E os dualismos estão sendo questionados, eu não sei bem se eles estão sendo questionados, eu diria que, na verdade, eles estão sendo desconstruídos. Nós estamos vivendo num período de uma desconstrução vertiginosa de modos de pensar. De modos de pensar, agir, sentir, são profundas transformações que estão ocorrendo. Eu acho que é um privilégio, na verdade, estarmos aqui vivos nesse momento histórico, não é? Presenciando, testemunhando e procurando refletir sobre isso tudo. Bem, uma enorme desconstrução de padrões de comportamento, mas não só, como eu dizia também, maneiras de sentir, não é? E também, e sobretudo, modelos teóricos que desaparecem. A modernidade, ela toda está sendo deixada de lado. E o que é a modernidade, do ponto de vista filosófico, por exemplo, além destas dualidades de que nós falamos aqui? A modernidade também tem a ver com grandes narrativas históricas. Grandes narrativas históricas que estão perdendo a sua razão de ser. Estão perdendo a razão de ser porque nós estamos cada vez mais vivendo o presente. Há uma espécie de compressão, há autores que falam numa espécie de compressão espaço-temporal, o que significa que o tempo ele não tem mais passado e futuro, ele tem presentes sucessivos. Isso, evidentemente, põe de ponta cabeça a questão da história, a questão da identidade, a questão da memória, a questão da tradição, põe de ponta cabeça a própria cultura. Mas eu quero crer que, atravessado esse momento de desconstrução e de afastamento, distanciamento, de desconstrução mesmo da modernidade, eu quero crer que nós possamos chegar a um novo momento histórico em que tudo aquilo que havia sido separado possa vir a se integrar. Pelo menos é um desiderato e uma esperança. Meio termo entre a gente estar no paganismo, assim, valorizando demais a morte, achando que seria melhor estar morto, e estarmos na era do cristianismo, em que é horrível estar morto, assim, como que a gente poderia passar numa sequência de que a vida e a morte seriam um trajeto de uma mesma pessoa, porque, assim, para quem lida com pessoas que estão morrendo, é muito assustador ver como que isso, na nossa história atual, assim, é um escândalo, né? Assim, é aquela coisa que não é natural, que deixa todo mundo desarvorado. Assim, qual seria o meio termo entre não estar tanto lá nem cá? Você trouxe um ponto muitíssimo instigante, na verdade. É porque essa idolatria da vida, ela tem a contrapartida, que é a negação absoluta da morte, a expulsão da morte, a supressão da morte, enfim, a proibição, a repressão da morte, para usar esse termo, né? E a idolatria da vida, a repressão da morte, e a partir daí nós poderíamos enveredar e pensar um tanto nos asilos, como depósitos de seres que se aproximam da morte, poderíamos enveredar por aí, poderíamos trazer uma série de fenômenos sociais que estão presentes aí no nosso cotidiano e com os quais nós não queremos fazer contato. E poderíamos trazer muito mais ainda, nós poderíamos falar, enfim, dos aspectos sociais, inclusive, que a morte assume quando nós temos toda uma parte da população abaixo do nível da pobreza, etc. Né? Enfim, os aspectos que a morte assume quando nós sabemos, e houve quem dissesse isso, que quando nós sabemos que alguém morrer de fome hoje é uma espécie de homicídio, né?
que a sociedade pratica, porque a abundância é tal, não é, na Terra, no nosso planeta, que seria possível, evidentemente, garantir que ninguém morresse de fome. Bom, poderíamos caminhar por essa direção, e aí nós estaríamos de novo nessa dualidade, nessa dicotomia. Então, na verdade, a idolatria da vida, trazendo por consequência também essa repressão da morte. Bem, eu tenho a impressão, e é aquilo que nós dizíamos há pouco, eu tenho a impressão de que nós podemos caminhar para uma outra maneira de pensar, agir e sentir. Nesta outra maneira de pensar e agir e sentir, de alguma maneira, nós poderíamos resgatar a ideia de que a morte, resgatar lá do paganismo a ideia de que a morte é um fenômeno natural. Nós poderíamos, sendo um tanto mais clara, dizendo de uma outra forma, nós poderíamos procurar nos desvencilhar desta ideia de que a morte é um fato extraordinário. Porque foi o Ocidente, com a modernidade, não é, que passou a desenvolver essa ideia de que a morte não é natural. Quer dizer, apesar da banalização da morte, ela assume um caráter extraordinário, e pensar a morte como algo que faz parte da nossa existência. E faz parte da nossa existência, e aí, de alguma maneira, voltando a Nietzsche e Freud também, em certa medida, faz parte da nossa existência, porque é uma ilusão imaginar que nós, nesse momento, não estamos morrendo. E não porque a morte se avizinha, também a morte se avizinha, mas porque, neste momento, células nossas estão desaparecendo e outras estão nascendo. Então, vida e morte se acham aí entrelaçadas. E se pensarmos por essa via, eu diria que, para viver plenamente, é preciso aceitar a morte. Porque é a morte que nos leva a pensar no sentido da nossa vida. Quando pensamos que vamos morrer, porque assim é, faz parte da ordem das coisas, quando pensamos que vamos morrer, nós vivemos com muito mais júbilo. Voltando ao período antigo, levando em consideração o contexto da antiguidade na filosofia, que trabalha com a morte também, quanto aos epicuristas dizendo que enquanto nós estamos, a morte não está, sendo também um prazer na visão epicurista, a morte, e Cícero dizendo que o ser humano é um ser que caminha para a morte, e trazendo para o nosso contexto, a contemporaneidade, vendo Nietzsche, né, que é a sua especialidade, falando que, de certo modo, morte e vida estão juntas, são coisas unidas. Heidegger dizendo que a angústia da morte dá um certo sentido à existência. O que faz, então, com que a gente prefira a vida e não a morte? Eu tenho a impressão, bom, sem sombra de dúvida, eu prefiro a vida à morte. Tenho dúvida em relação a isso. Eu gostaria de trazer aqui várias... a sua questão foi muito instigante e me fez pensar várias coisas. Eu gostaria de trazer aqui algumas ideias, mesmo que não estejam muito bem costuradas nesse primeiro momento. Há quem diga, na verdade, que o ser humano evita entrar em contato com a morte porque não sabe o que é a morte. A morte é um mistério. Mas há quem diga exatamente o contrário, que o ser humano procura evitar o contato com a morte porque sabe muito bem o que é a morte, que é o nada, que é a aniquilação. Bem, é claro que aqui depende muitíssimo da perspectiva. E depende também da perspectiva, o que eu quero dizer, não só da perspectiva filosófica, depende também das nossas escolhas de vida. Em que medida nós tomamos a religião como reconforto e consolo, ou tomamos até a filosofia como reconforto e consolo. Depende muitíssimo do nosso sistema de crenças, daquilo em que acreditamos ou deixamos de acreditar. Mas, de qualquer maneira, eu tenho a impressão de que existe uma diferença muito grande, e é este o ponto que eu gostaria de trazer aqui para esse nosso diálogo. Existe uma diferença muito grande em dizer, para viver plenamente, com alegria,
É preciso termos consciência de que somos seres destinados a morrer. E é a morte, na verdade, que nos faz questionar o sentido da nossa vida. Isto é uma coisa. Há uma diferença muito grande entre esse raciocínio e o outro raciocínio, que é um raciocínio quase mórbido, que se volta para, enfim, investigar, procurar examinar a morte sob todas as suas facetas. Porque este outro raciocínio é uma espécie de lento suicídio. Eu não sei se eu fui clara no que eu quis dizer aqui. A morte como instante de vida é aquele momento em que, ao pensar sobre a morte, eu me coloco de imediato a questão sobre o sentido da minha vida. Eu não me furto a pensar sobre a morte. Eu levo em conta o fato de que eu sou um ser mortal. Mas outra coisa é ficar numa incessante ruminação sobre a morte. Porque essa incessante ruminação sobre a morte pode ter traços mórbidos, inclusive, e pode se configurar como um suicídio lento e gradual. Então, por que preferimos a vida? Porque conhecemos o que é a morte? Porque desconhecemos o que é a morte? Ou porque somos, e aqui eu diria que eu seguiria Spinoza, porque queremos perseverar no ser. A ideia de que o ser humano quer manter-se na duração. É por isso que a filosofia spinozana é uma filosofia de paixões alegres. Boa noite. Meu nome é Marieta. Eu gostaria de puxar um outro gancho, que é o homem como ser trimembrado. E você não citou, só falou dualidade, falou corpo e alma. E não citou o espírito. E eu gostaria que você falasse sobre isso, né? O homem como ser trimembrado. Você até chegou a citar entre o pensar, o sentir e o agir, e o impulso crístico e o que isso significou para a civilização. E, na realidade, o impulso crístico trouxe o homem como ser trimembrado também, no sentido do Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trazendo a trilogia nesse sentido também. Então, eu gostaria que você falasse um pouco além da dualidade, fossem para a trilogia e talvez o homem como ser cósmico, que foi o quadro final que você colocou. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu agradeço a sua pergunta, porque, na verdade, ela abre outros espaços de reflexão. Quando eu falo da dualidade, eu estou pensando basicamente, particularmente, na filosofia moderna e na Idade Moderna. Toda a filosofia moderna, na verdade, ela está aí baseada nessas dualidades. O termo técnico seria dicotomias. Então, ou isto ou aquilo. Ou isto em detrimento daquilo. Sempre isto em detrimento daquilo. Ou a alma em detrimento do corpo, e daí por diante. Eu tenho a impressão de que as questões que você traz são questões muito mais contemporâneas. E questões que são contemporâneas no seguinte sentido, são também questões muito mais antigas, mas são questões que nos remetem à história das religiões. E é da perspectiva da história das religiões que eu vou responder, enfim, vou procurar trazer aqui algumas ideias nessa nossa conversa. A história das religiões, porque, bem, então temos aí, você trouxe a religião cristã, não é? Com a Santíssima Trindade, e os 3 elementos da Santíssima Trindade, e agora uma concepção de homem com esses 3 elementos, que seria o espírito, a alma e o corpo. Se nós formos agora para as religiões ou tradicionais, enfim, e não necessariamente ocidentais, se nós formos enveredarmos aí pelo Oriente, pela história das religiões aí no Oriente, nós vamos ver que os corpos, eles são vários.
Nós podemos pensar de outra maneira, inclusive. Não apenas 2, mas múltiplos corpos. Né? Nós teríamos, enfim, um corpo físico, nós teríamos um corpo emocional, nós teríamos um corpo mental e nós teríamos um corpo espiritual. E aí, na verdade, não precisamos sequer falar mais de alma. Nós podemos colocar tudo isso dentro de uma outra ótica e pensarmos como diferentes corpos. E com a morte, o ser humano vai se desfazendo. Eu estou pensando aqui, em particular, dentro da tradição budista, do budismo tibetano. Enfim, com a morte, o ser humano vai se desfazendo dos seus diferentes corpos, né? Até ficar apenas com um deles, digamos assim. Mas no hinduísmo, para trazer aqui uma outra religião, ou, enfim, na sabedoria do hinduísmo, na verdade, este último corpo ele é integrado no cosmos. Então, na verdade, a ideia de individualidade ela desaparece também, porque nos originamos, não é, do próprio cosmos, nos separamos dele. E o nirvana nada mais é do que voltar a estabelecer essa integração e se desfazer no cosmos. A ideia de que somos uma pequena gota, mas que todos os rios caminham para o mar. E esta gota, ela nada mais almeja do que dissolver-se, diluir-se no mar. Lúcia, queria aproveitar e fazer 2 perguntas, e aí você vê se dá para responder as 2 ou não. A primeira, aproveitando que você é uma especialista em Nietzsche, eu sou só uma diletante apaixonada, mas gostaria muito que você falasse sobre o lugar da morte, num conceito que eu acho muito bonito do Nietzsche, que é o do amor fati. Qual é o lugar da morte dentro desse conceito? E uma outra pergunta que não tem nada a ver com essa, mas você falou que gosta muito de falar de outras civilizações, de outras tradições religiosas. Qual você acha que seria a contribuição da tradição, de algumas tradições religiosas africanas, na medida que a África é tão diversa? Porque você tem lugares, por exemplo, em Moçambique, que a pessoa não morre, ela vira árvore, né? Que o solo é sagrado. Quer dizer, como você vê essa contribuição, dessa integração que a gente vê em muitas culturas africanas, entre o sagrado, né, e o terreno, entre a religião e a vida na Terra? Obrigada. Eu que agradeço, Lúcia, as suas provocações para me fazer pensar, na verdade. Eu começo pela última. Enfim, na verdade, eu não conheço muito, ainda não conheço muito as diferentes seitas africanas. Mas eu tenho a impressão, quero crer, que são seitas marcadas por um certo animismo. Não é? Bem, então, um certo animismo no seguinte sentido, enfim, tudo é dotado de alma. Eu queria fazer aqui um paralelo com muitíssimo cuidado, e usando várias aspas. Eu me lembro um tanto da filosofia pré-socrática, para trazer um elemento que eu conheço um pouco mais, e me lembro particularmente de Tales de Mileto, que viveu lá no 7º a.C. E Tales de Mileto dizia... Tem uma frase que chegou até nós, é esta: tudo está cheio de deuses. Eu vou me apropriar da frase de Tales de Mileto para falar do animismo. No animismo, tudo está cheio de deuses, ou seja, as plantas, as árvores, os vegetais, assim como os animais, mas também a própria terra, enfim, tem uma alma, não é? Tem algo de sagrado que está aí. A contribuição, você me perguntava pela contribuição desse modo de pensar. No meu entender, esse modo de pensar, ele pode nos levar ele pode nos conduzir a levar em conta, a tomar em consideração as questões, mais de perto, as questões ecológicas. Pensar que este planeta é a nossa casa, queiramos ou não, ela é a nossa casa, a Terra é a nossa casa, não é? E a Terra é dotada de vida, como nós somos dotados de vida também. Dotada de vida de diferentes maneiras, não é? Nós podemos até expandir a ideia de vida. Não precisamos ficar apenas com a noção biológica de vida. Podemos entender vida como movimento. E aqui eu estou chegando à sua primeira questão. A vida como movimento.
todo esse dinamismo, todo este vir a ser. Não é? A ideia de que não há nada de fixo, estático, mas tudo está em permanente transformação, em permanente mudança. Só existe uma permanência, a permanência da mudança, na verdade. E se pensarmos assim, então há que se prezar o nosso entorno. E o nosso entorno também pensado da maneira mais ampla possível aqui. Não apenas aquilo que está à nossa volta, mas, enfim, pensar a Terra dessa perspectiva. Enfim, eu não sei se poderíamos ficar por aqui, por hora, em relação a esse ponto. Eu gostaria de falar muito mais. Eu gostaria de falar, por exemplo, da ecologia profunda. É um movimento interessantíssimo, não é? Que procura justamente levar às últimas consequências, digamos assim, a crítica ao antropocentrismo. Essa ideia que veio também com a modernidade, que também está sendo desconstruída, de que o homem é o centro do planeta e ele pode, evidentemente, controlar, dominar, prever, explicar e fazer o que bem entender, como disse Descartes, nós, senhores e possuidores da natureza. Bem, então, algo nessa direção. Eu pensaria por essa via. E em relação à primeira pergunta sua, se for de interesse geral, eu poderia, enfim, falar um tantinho a respeito, sem nos desviar demais do nosso tema de hoje. Porque aqui nós temos uma ideia de morte totalmente distinta das ideias com que estamos habituados a trabalhar. Que a ideia da morte ela tem de ser pensada conjuntamente com a ideia de tempo. E nós temos inúmeras concepções de tempo. Nós temos muitas concepções de tempo. Nós estamos habituados a pensar o tempo de maneira linear. Passado, presente, futuro. Nós estamos habituados a pensar o tempo como se os instantes estivessem justapostos, se sucedessem. Mas nós podemos pensar o tempo também de uma outra forma. Podemos pensar o tempo como cíclico. E aqui, retomando algumas questões que já surgiram, esta é uma ideia que vem lá, não é, das antigas tradições. Do tempo cíclico, no hinduísmo, nós temos esta ideia. A cada inspiração de Brahma, o Deus Criador, o universo se faz, a cada expiração, ele desaparece. Esta mesma ideia vai reaparecer com Heráclito, na filosofia pré-socrática, a ideia da conflagração universal. O universo surge e, passado um grande ciclo cósmico, ele desaparece para ressurgir da mesma forma. Os estoicos também vão, de alguma maneira, nessa direção, e igualmente Nietzsche, para trazer aqui algumas fontes daquilo que, na filosofia nietzschiana, aparece como a doutrina do eterno retorno do mesmo. Sim, mas para chegar ao amor fati, eu preciso passar pelo eterno retorno do mesmo. E a doutrina do eterno retorno do mesmo diz mais ou menos o seguinte, meus amigos, é extremamente instigante. Eu convido cada um de vocês a estarem comigo neste momento. Por quê? Se levarmos adiante, levarmos as últimas consequências da doutrina do eterno retorno do mesmo, eu terei de dizer a vocês que quando, no próximo ciclo cósmico, não é amanhã ou depois, mas é no próximo ciclo cósmico, nós estamos pensando em termos macrotemporais. Quando no próximo ciclo cósmico for o dia 17 de outubro de 2008, da era cristã, às 20h40, nós vamos nos encontrar exatamente nessa mesma situação. E já nos encontramos nessa mesma situação um número infinito de vezes antes. E voltaremos a nos encontrar nessa mesma situação um número infinito de vezes depois. Esta é a doutrina do eterno retorno do mesmo. Isto coloca para o ser humano, com a doutrina do eterno retorno do mesmo, Nietzsche coloca para o ser humano um enorme desafio. Este desafio:
Qual é a atitude que eu vou assumir aqui e agora, diante desta situação? Eu vou amaldiçoar este momento e dele querer me livrar? Ou eu vou, ao contrário, bendizer esse instante e afirmar plenamente que eu farei isso um número infinito de vezes? Isto é amor fati. Amor fati é a aceitação amorosa do que advém. A aceitação amorosa. E aqui, sim, o último momento do desafio, que é realmente grande. A aceitação amorosa de tudo o que há de mais alegre e exuberante na vida, mas também de tudo o que nela existe de mais terrível e doloroso. Boa noite. Bem na linha do Nietzsche, quando você coloca o cristianismo foi uma celebração da vida, na perspectiva do Nietzsche, é uma negação da vida, é um niilismo. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Perdão, eu não ouvi o início da sua questão. Que você colocou o cristianismo seria uma celebração da vida, um contraponto que vinha da antiguidade. E na perspectiva do Nietzsche, justamente o cristianismo é uma negação da vida, é uma forma de niilismo. Sim. Então, gostaria que você desenvolvesse um pouco isso. Sim. É que Nietzsche toma o cristianismo de uma determinada perspectiva também. E o que Nietzsche vai privilegiar no cristianismo? É o que nós vamos encontrar em vários dos seus livros, tanto na Genealogia da Moral. A Genealogia da Moral, eu acredito que seja uma boa porta de entrada para nós pensarmos essas questões, mas também vamos encontrar essas ideias no Anticristo e daí por diante. Bem, então, o que Nietzsche vai dizer? Nietzsche vai dizer mais ou menos o seguinte: o cristianismo é, antes de mais nada, o desprezo por esta vida em que nos encontramos aqui e agora, em nome de uma outra vida. O cristianismo prega o desprezo por este mundo em que nos achamos aqui e agora, em nome de um outro mundo. E o cristianismo, portanto, ele está marcado pelo ressentimento. É claro que Nietzsche vai estar trabalhando com referenciais bastante distintos. Ele vai trabalhar, antes de mais nada, com a figura da aristocracia guerreira dos tempos homéricos. Para a aristocracia guerreira dos tempos homéricos, estamos falando do século IX a.C., não é? Na Grécia arcaica, lá o duelo se dava inter pares. A guerra se dava entre aqueles que eram capazes de lutar. Os que não eram capazes de lutar sequer eram levados em conta, sequer eram tomados em consideração. Porque eles não faziam parte da casta, eles não faziam parte do grupo, né, que se dedicava à guerra. Muito bem. Estes, incapazes de lutar, com o passar dos séculos, eles acabaram invertendo ou revertendo a situação. Por quê? Porque a preeminência política se converteu em preeminência espiritual. O lugar ocupado pelos guerreiros passou a ser ocupado agora pelos sacerdotes. E com isso triunfou o ressentimento. O ressentimento por parte daqueles seres que, incapazes de lutar, incapazes de reagir, só podiam ressentir. Daí a palavra ressentimento. O ressentimento é sempre por parte daqueles que eram incapazes da ação, incapazes do ato propriamente dito. Por isso, eles ressentiam. E o cristianismo é ressentido na sua essência. Por quê? Continuando pelo raciocínio de Nietzsche, pela seguinte razão. Ao desprezar o aqui e agora, ao desprezar esta vida em nome de outra vida, este mundo em nome de outro mundo, o cristianismo nada mais faz do que inventar uma vingança imaginária, não é? Inventar o reino de Deus. E o reino de Deus é fruto do ódio e do desejo de vingança
dos ressentidos. Então, o cristianismo é nihilista no entender de Nietzsche, porque ele nega o aqui e agora, esta vida e este mundo. Ele já parte de uma posição nihilista. Nihilista porque ele elege como sendo digno de nota, ele valoriza, ele valoriza, antes de mais nada, a outra vida e o outro mundo, em detrimento desta vida e deste mundo. E por essa razão, ele nadifica, se você quiser usar esse termo, ele nadifica, ele converte em nada, não é? O corpo, a vida, a terra. Fui ao seu encontro? Boa noite, meu nome é Hernani. Então vivemos num período, em dias que negamos a morte. Negar a verdadeira situação ao moribundo é uma forma de egoísmo? Negar, perdão? A verdadeira situação a um moribundo, o que ele está passando, próximo da morte, próximo de encontrar a morte, e enganá-lo dizendo que nada está acontecendo, é uma forma de egoísmo? É difícil responder essa questão. É realmente muito difícil, porque, na verdade, eu tenho a impressão de que também nós temos, nos dias de hoje, de levar cada vez mais em conta os casos específicos, na sua especificidade. Eu tenho a impressão de que nós estamos, a nossa própria sociedade, nós estamos num tal momento histórico que as leis universais, não é? Os princípios de caráter geral, eles não têm mais poder eficiente. Eles não se mostram mais eficientes. A cada momento nós estamos nos deparando pelo próprio progresso, para usar essa palavra, progresso ou evolução ou transformações da ciência, etc., não é? Da medicina, da biologia e tudo mais, não é? Das ciências biomédicas, em particular, que estão tendo um desenvolvimento extraordinário, as pesquisas estão sendo canalizadas e o dinheiro, os investimentos estão sendo muito altos nessa direção. Nós não temos condições de ter, não é, ideias, princípios gerais que possam nortear a nossa conduta. Eu tenho a impressão de que estamos vivendo um tal momento em que as situações têm de ser consideradas na sua especificidade. Todo o debate que está sendo levado adiante atualmente, é muito atual, o debate que está sendo travado na Europa, nos diferentes países da Europa, na Holanda, onde a eutanásia é admitida, na França, onde há pessoas que buscam legalizar a eutanásia, etc., né? Todo este debate é sintoma dessa nossa situação. Ou seja, eutanásia, mas em que casos? Quais são os casos em que ela poderia ser admitida e quais os casos em que ela não poderia ser admitida? E, de igual forma, como tratar com um paciente terminal? Fazendo ver a ele que a morte é iminente ou não? Dando conhecimento a ele da sua real situação ou não? Eu tenho a impressão de que, de fato, nós vamos ter de nos render à especificidade de cada situação, de cada caso. Meu nome é Pedrito Fabis. Não, eu estava querendo colocar o seguinte, ele está falando da morte de uma forma assim, muito como se ela fosse sentida por nós a cada momento. Mas me parece que a morte ela só nos atinge no ambiente familiar. Pai, mãe, filhos, irmãos e, eventualmente, algum parente. Então, nessas situações, a morte é terrível. A gente é um impacto, né? Mas também passageiro, né? Logo mais, né, dependendo de algumas circunstâncias emocionais e sentimentais de cada pessoa, que às vezes é doentia, ela se perdura por muito tempo. Mas, no resto, parece que a morte, aliás, você falou, né, ela está banalizada. Então, a gente vê, morreu 20, morreu
sabe? E a gente passa por isso sem sentir a morte. E eu tenho a impressão de que quando a gente está no dia a dia, e quando se fala em pensar, quando você falou assim que pensar na morte faz com que a gente procure o sentido da vida. Eu não sei, eu tenho a impressão de que nós não chegamos, sabe? A morte é tão misteriosa que a gente não consegue, quando pensa nela, não consegue chegar a lugar nenhum, sabe? Eu às vezes percebo isso na família, quando se de repente morre a esposa ou morre um filho, eu sinto que vai ser um drama total naquele momento. Mas a gente não consegue, sabe, lidar com a morte. E por outro lado, eu não sei se ela nos leva a pensar no sentido da vida, sabe? Porque a vida também está tão assim, impregnada do de fora para dentro, que ninguém pensa de dentro para fora. Então, sabe, eu gostaria que você comentasse alguma coisa sobre essa forma de viver que parece que não busca o sentido da vida. Então, meu amigo, o que eu penso é o seguinte, o que eu posso dizer é o seguinte, sim, me parece, sem dúvida, me parece que nós estamos totalmente desamparados diante da morte. De fato, totalmente desamparados e totalmente despreparados. Não é? O que eu procurei dizer quando, de alguma forma, eu aproximava a morte e o amor. Porque não importa quantas pessoas nós perdemos, cada vez que sofremos uma perda é como se ela fosse totalmente nova. Não importa se essa perda se faz de uma maneira gradual, alguém da família que passou 10 anos em cima de uma cama, ou se ela se faz de uma forma abrupta num acidente de carro. Nunca estamos preparados para a morte. Nós somos totalmente desamparados diante dela. E a morte também, eu concordo. Ela é sempre... Eu falei em fato bruto, eu falei em não sei o quê, mas nós poderíamos falar em algo brutal. É sempre algo brutal. É algo brutal porque, até onde eu consigo perceber, quando ela se apresenta, ela nos faz reviver todas as nossas perdas. Não é apenas aquela perda que nós sofremos, mas todas as nossas perdas. Todas as perdas que nós já experienciamos ao longo da nossa vida. E então vem o tal do trabalho de luto. Fazer o luto é recompor, de alguma maneira, é fazer uma despedida, sem sombra de dúvida. Num primeiro momento, é fazer uma despedida, é atravessar o vazio e recompor, de alguma maneira, o nosso universo que ficou despovoado, porque aquele ser já não está mais ali. Mas eu tenho a impressão, e aqui eu gostaria de voltar ao Cioran, quando o Cioran diz que as enfermidades têm uma espécie de missão filosófica, porque elas levam o homem, o ser humano, a pensar sobre o sentido da sua existência, sobre a sua existência, eu tenho a impressão de que a morte também. Porque quando sofremos uma grande perda, a primeira pergunta que nos vem à cabeça é essa: o que estamos fazendo aqui? Que sentido tem continuar vivos? E uma grande perda pode, sem sombra de dúvida, contribuir para redirecionar uma existência inteira. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês todos. Muito obrigada. Muito obrigada.